Oi, gente, boa noite. Otep, irmã, boa noite também. Eu sou o É, Laurence, faço parte aqui no Bootleg, né? Esse projeto de mentoria para as pessoas pretas e pardas que visam criar projetos para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Hoje a gente está trazendo a Ana Sou para falar um pouquinho com a gente sobre yoga, saúde e saneamento, né? Nas cidades inteligentes. E aí eu quero te perguntar, irmã, como é que o yoga chegou na sua vida? então, há muito tempo, a minha primeira aula de yoga, eu acho que quando eu fiz eu tinha uns 14 anos, alguma coisa assim. E, e eu nem tinha, né, muito nova, não sabia nem o que significava exatamente, ia muito mais pelas posturas fortes que eu achava interessante. Minha irmã que tinha me convidado naquela época. Mas eu acho que eu fiz assim 2 meses, parei. E depois, eu acho que quando eu tinha já 20 e alguma coisa anos, veio de novo. Então, assim, eu passei por uma trajetória de que eu fazia um pouco, parava por algum motivo. Uma época eu quebrei um braço, uma época eu não podia pagar, uma época sempre tinha uma coisa assim. Mais para os 30, que aí eu comecei a fazer mais, ou sozinha, ou pela internet, enfim, fui fazendo estúdio também. Só que quando a yoga chegou na minha vida, então, e quando eu tive o toque de entrar ela em termos profissionais, que aí que foi uma grande mudança. E em termos profissionais, que eu acho que assim ela mergulhou com tudo na minha vida, aconteceu quando eu passei por um episódio. Eu estava na rua sozinha, estava andando, eu acho que estava indo fazer mercado, alguma coisa assim. E era bem aquela época de eleição, todo mundo ficou bem mexido. E eu lembro que eu não gosto de dar um nome, ataque de pânico, alguma coisa assim, porque eu não fui diagnosticada em um local, né? Mas eu passei uma situação muito difícil, que eu senti que eu estava perdendo totalmente os meus controles, né? Eu chorei, chorava sem conseguir parar, eu não conseguia ver direito as coisas, minha cabeça, muito rapidamente, eu sentia fazendo uma pressão interna, eu não conseguia respirar. E eu lembro que parei, consegui descer no metrô, estava no Rio de Janeiro, já estou no Rio de Janeiro, e eu parei assim, eu falei, eu acho que eu vou ter uma coisa, eu acho que é assim que se tem uma coisa grave de que talvez eu possa morrer aqui agora. E nesse momento, o que me salvou foi que eu já sabia respirar, eu já sabia técnicas de yoga, eu já sabia técnicas de meditação. Então, eu passei a usar naquele momento a técnica para me acalmar, né? Acalmar meu corpo físico, acalmar meu corpo emocional. E aí, naquele momento, eu saí dali, né? Consegui sair daquela situação. E eu falei, foi um divisor de águas. Eu falei, isso não tem mais como sair da minha vida, porque durante um tempo de minha vida eu trabalhei com terapias holísticas, massagem e tudo mais. Depois eu fui para a produção. E naquele momento eu falei, não tem mais como nem eu, nem ninguém não saber o que é isso. E eu, mais do que para mim, eu tenho que apresentar isso para quem puder, porque é muito poder, né? É muito poder e a gente não sabe às vezes que existe, ou quando sabe, não é pra gente. Ainda mais se a gente está falando da nossa população preta. Eu fiz, acho que há uns 2 meses atrás, uma campanha lá no meu Instagram, em que eu falava yoga para todos, né? Todo mundo pode fazer yoga. Então eu postava fotos de pessoas gordas, de pessoas negras, homossexuais, com alguma situação de deficiência, sabe? Para que as pessoas vejam que tem pessoas que fazem e que isso é nosso e que a gente tem que se apropriar disso. Então foi assim que a yoga entrou na minha vida. Eu acho que agora não sai mais não, viu? Interessante, né? Porque o yoga é africano, né? O yoga faz parte dos nossos ancestrais e do nosso povo, faz parte da nossa história. E eu gosto bastante, assim, do yoga kemético, porque ele traz pra gente outras perspectivas, né? Assim, eu só fiz 2 aulas, né? Foram poucas aulas, não consegui introduzir bastante. Mas foram aulas assim, que me fizeram me sentir muito bem comigo mesmo, ainda mais que eu estava rodeado de pessoas como eu, sabe? Com a minha cor. E isso é muito interessante, ainda mais que o yoga
esse yoga que a gente conhece é muito branco, né? Esse yoga que eles divulgam, pautados em pessoas brancas, ricas e afins. E aí, quero te perguntar agora, já que você falou sobre autocuidado e saúde, aí eu queria te perguntar como a gente pode falar de autocuidado e saúde como resistência para o racismo. Então, tem. Nossa, eu sei que a gente antes falava muito isso de eu vou combater o racismo, né? Eu vou. Parece. Eu tenho aquela impressão de que a gente ia combater e depois que o racismo não existisse mais, que a gente ia começar a viver. Só que aí a gente percebe que não é isso, que a gente nem tem que estar combatendo, né? Se a pessoa faz a discriminação, é um problema, na verdade, mais dela do que nosso, mas que reverbera nas nossas vidas, né? E então, assim, se eu não posso combater, mas eu tenho que sobreviver a isso. E aí eu vejo de perspectivas, porque, primeiro, quando a gente passa em situações de racismo, e às vezes passa praticamente diariamente. Eu até lembro uma época que no Facebook eu postava muito sobre isso. E uma pessoa uma vez falou assim: ai, mas você posta sobre isso todo dia. Eu falei: bom, mas eu faço isso todo dia. Se eu passar uma vez por mês, aí eu vou postar uma vez por mês. Então, assim, mas a gente não pode fazer com que se torne que isso seja um obstáculo na nossa vida, né? E que a gente tem que aprender a escolher os momentos em que vale a pena ir lá e dar uma resposta e às vezes não vale. Não dá para reagir sempre no impulso, porque a gente está perdendo tempo da nossa vida para dedicar, às vezes, a situações que não valem a pena. Diante disso, uma das coisas que eu faço essa relação, então, com a saúde, né, da resistência, a saúde como uma forma de resistência, é você ter um equilíbrio emocional para poder tomar essa decisão na hora certa, de agora eu vou e eu luto, porque isso de repente depende da minha vida de emprego, ou então olhar e falar, não, eu vou respirar e não vale a pena, agora eu vou embora. Fora isso, eu ainda vejo duas coisas. Uma, que como a gente sofre, né, essa questão, e por mais que a gente não se proponha a ir lá e lutar, é inegável que isso a gente sente. Não tem como não sentir, né? A exclusão, não tem como não. A gente sente isso. E esse sentir influencia nosso corpo, nossos corpos, não só emocional, como físico, e tensiona, e estressa. Então, a gente precisa ter ferramentas de se restaurar diante desse estresse que o racismo traz para a gente. E, por último, eu ainda falo... Aliás, penúltimo, eu falo que eu não estou te vendo, que só a tela virou. Agora eu vou te Voltou. Perdão. Tranquilo. E, por último, eu falo assim, que quando a gente fala de racismo, não tem como a gente deixar de falar também do genocídio do povo preto. E que, assim, eu não sei nem, eu gostaria de saber se tem uma pesquisa sobre isso, mas a gente fala do povo preto. Genocídio também pode ser arma apontada nas nossas cabeças e a gente morre ali. E eu queria outras pessoas já viram que a gente pode morrer do genocídio, mas a longo prazo. Fala a longo prazo, no momento que todo o que eu faço, passando meu corpo, as células estressam, isso a longo prazo pode diminuir meu tempo de vida. Será que se fala sobre isso? Também pode ser diminuída no que desde eu todas as horárias e vão dormir 11 horas. A gente realmente 3 horas depois, porque temos que ficar pensando estratégias para resistir amanhã de manhã ao racismo. A gente 3 vezes mais para conseguir aquela vaga. A gente tem que se reunir enquanto povo para poder se unir. Só acontece no quarto turno. Então, se a gente dorme menos, nossa qualidade de vida diminui.
E ainda digo que, assim, em algumas situações, né, eu acho que isso já mudou muito agora, mas ainda acontece, nós somos colocados em dúvida de, não, mas isso não é racismo. De repente foi uma impressão sua. Tem um ponto que agora a gente já sabe que é sim. Temos terapeutas que antes também, quando uma pessoa ia fazer terapia, muitas vezes o terapeuta falava, não, mas isso é coisa da sua cabeça. Né? Então, assim, hoje a gente tem terapeutas que estão dando sobre essa perspectiva, está tendo uma interpretação de psicologia. A gente tem grandes nomes, tem Lucas Veiga, tem Nayara Gomes, tem a do terapeuta, muitos nomes, né? E aí, quando a gente olha isso, a gente, em um momento, pode ter realmente aquela dúvida de, gente, eu não estou tendo uma coordenação real entre o que é real e o que eu estou falando. Então, isso é muito forte na nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então, saúde na resistência ao racismo, né? A saúde, a gente conseguir se manter são, né? A gente conseguir se manter emocionalmente equilibrado, a gente conseguir sorrir é uma forma de munir nosso corpo emocionalmente, inclusive, né? Fazer com que substâncias boas estejam no nosso corpo para a gente poder resistir a situações como essa, sabe? Eu vejo por aí. Massa, massa. Eu também penso da mesma forma que você, irmã, porque algumas pessoas acham que a gente só morre pelo tiro, ou só morre por morar na favela, por ser pobre, mas não, né? A gente sofre várias formas de racismo e esse racismo na saúde também impacta muita gente, né? Muito, muito mesmo. Essa falta de acesso a psicólogos, terapeutas negros, né? Você está certíssima. Já passei por episódios, né, de racismo com psicólogos, até consegui encontrar uma psicóloga preta. E, assim, não vou mentir que eu acho que foi a melhor coisa, a melhor decisão da minha vida que eu tomei, porque, querendo ou não, ela é igual a mim, sabe? Ela tem a mesma cor que eu, entendeu? Então, eu acho que ela vai saber da minha dor, entendeu? Eu acho que a gente sabe um da dor do outro. E aí, queria te perguntar como você relaciona saúde e yoga, depois de você falar bastante sobre saúde. Sobre saúde, yoga, yoga nossa, é mais do que estar ali no tapete, né? É todo um ensinamento, e eu até começo falando assim, que a palavra yoga vem muito depois da yoga, né? Então, apesar de eu ter um caminho na yoga indiana, a Kemet Yoga passou pelo meu caminho, né? E eu não posso, e assim, é inegável a diferença que faz de saber que esses conhecimentos vêm de ancestralidade africana e de como, desde aquela época, aquilo era usado para ser mais do que uma coisa física, mas um estilo de vida. Então, assim, a internet, muitas vezes a gente vê yoga só as pessoas ali no tapete, mas a gente tem que entender que é todo um sistema, toda uma filosofia, né, que tem a ver com como é que eu estou no mundo e como é que eu vou transcender enquanto ser humano. Então, assim, a prática do tapete é uma das práticas que, para mim, ela é como se fosse um pequeno mapa do que eu faço na minha vida lá fora. Isso não foi nem ninguém que me ensinou, foi na prática do tapete que eu comecei a ter insights sobre como é que eu posso agir naquela situação. Se essa postura para mim está difícil, como é que eu faço na minha vida quando eu tiver que tomar posturas que são difíceis? Eu comecei a fazer essas analogias, fazer esses links, essas ligações, e isso, então, começou a fazer muito mais sentido, uma coisa muito mais ampla para mim. E quando a gente tem um caminho, né, de como guiar a nossa vida, e principalmente nós pretos, que às vezes a gente pode ter perdido família, pode ter perdido pessoas que poderiam ser nossos guias, né? Então, quando a gente tem um caminho, quando a gente tem critérios, quando a gente tem meios para tomar decisões,
Isso é uma prática de saúde integral, né? Para a cabeça, para o corpo. Tem até, a gente fala muito a coisa do Ujah Seneb, que significa vida, Ankh, Ujah, prosperidade, e Seneb, saúde, né? E eu, para mim mesmo, isso passou a ser para mim um critério de decisões de tudo, sabe? Então, assim, alguém me ofereceu alguma coisa, isso vai gerar para mim o dia Seneb. Se vai gerar o dia Seneb, para mim tem sido. Se não vai gerar nenhum dos três, então eu não sei se eu tenho que fazer uma coisa dessa, sabe? Porque aí eu quero a minha qualidade de vida. Então, yoga e saúde, por aí. Yoga, saúde, também a mente é uma coisa muito em relação a entendimento de yoga, mas a gente fala mais para frente. Incrível, assim, eu tô bastante feliz de estar trocando essa ideia com você, bastante feliz de conhecer seu trabalho e tá sendo, assim, incrível esse bate-papo com você, saber como você chegou no yoga kemético, como começou a sua trajetória. E também quero falar para quem está assistindo a gente que qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida e alguma pergunta para Ana, aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha e vocês podem mandar perguntas. E aí, quando acabar o bate-papo, eu abro as perguntas para Ana. E, Ana, como é que você vê o yoga kemético, assim? Kemetic Yoga, assim, para quem está chegando e nunca ouviu falar, Kemet é o nome que a gente hoje conhece como Antigo Egito, né? Hoje é Uhum. Egito, mas o nome original, o nome que deve ser usado, porque é o Kemet, até porque o nome Egito, na verdade, é um nome que vem de colonização, né? E eu vejo aqui no Brasil, apesar de a gente ter grande maioria da população preta, está entrando, popularizando agora. Então, tem já em vários lugares do mundo curso. E aqui no Brasil está entrando agora através da Casa de Maat, que está trazendo uma formação para cá, né, de instrutores. Já aconteceram 2, e no total nós temos 34 instrutores. Ainda é pouco, mas já é muita coisa, porque há 2 anos atrás nós tínhamos praticamente nenhum instrutor. E eu entendo que, assim, yoga é para todos, porque a filosofia de vida, como eu falei, filosofar é para todas, né? E filosofar não no sentido acadêmico. Catiúcia Ribeiro que fala muito, a gente está filosofando aqui agora, a gente está filosofando quando está lá. Então, o nosso guiamento, as práticas de vida são nossa filosofia de vida. Então é para todos, mas que a Kemetic Yoga inevitavelmente chega no Brasil e não tem como não abraçar e priorizar a população preta. E isso eu acho muito forte, porque é uma população que, como a gente estava falando, muitas vezes eu tenho depoimentos de pessoas que falam assim, eu nunca me vi nas salas, eu não sabia nem que eu poderia fazer. Eu nunca nunca soube nem o que era yoga, essa palavra yoga, tanto que até o nosso mestre Isser Rahul Tep, ele olha, a gente usa a palavra yoga porque já foi o que se tornou mais conhecido, né? Mas essa palavra não é nem a ideal, a gente tem que falar desses conhecimentos ancestrais africanos, né? A ciência médica de espiritualidade, né? E que inclui todo mundo de coisas. E a Kemetic Yoga, eu vejo que ela vem com esse corpo de oferecer, então, uma opção valiosa e poderosa para que as pessoas tenham autonomia delas com a própria saúde. Né? Quando fala de cidade inteligente, por exemplo, a gente tem que chegar e pensar assim, para quem serve essa cidade inteligente? Né? Porque se essa cidade inteligente, por exemplo, serve para o capital, a gente entende que vai muito sentido que se construam muitas
facilidades para que as pessoas tenham acesso à farmácia, por exemplo. Agora, se a gente fala que essas cidades inteligentes, se elas servem para o humano, então, ao invés de facilidades de acesso à farmácia, de repente, a gente devesse pensar facilidade de acesso às práticas integrativas complementares de saúde. Não que as farmácias não sejam importantes, não que a medicina não seja importante. Nossa, é importante demais, né? Os hospitais, quero dizer. Mas são coisas corretivas, são coisas que a gente não deve usar sempre. São coisas, então, que quando a gente adoece, a gente busca. Mas se... Né, e o capital lucra com o nosso adoecimento e a busca desses locais. Mas se as cidades inteligentes vão servir ao ser humano, a gente vai ter que pensar essa cidade de forma que eles não adoeçam. Então, a gente tem que agir de forma preventiva e não corretiva. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vejo na cidade inteligente, tá? Já que eu... Tudo bem, tudo bem. Porque faz um link, querendo ou não, né? Pois é, pois é. E aí, uma coisa, por exemplo, que me causa já curiosidade não, que me chama muita atenção, é que as práticas integrativas complementares de saúde, né, elas já são colocadas em um lugar de que não é a coisa principal, elas são complementares. Então, assim, prevenir o adoecimento é uma coisa complementar e não uma coisa principal, que na nossa cultura de matriz africana, a gente vê o corpo de uma forma integral, holística, deve se cuidar de forma a não chegar a adoecer. A gente deve cuidar dessa natureza aqui, que está relacionada com a natureza como um todo. Depois eu posso falar um pouco disso. Então, esses complementares já vem dizer em que lugar a saúde integral está sendo colocada, né? Não é a coisa principal. Prevenir a saúde, se é só um complemento, não é uma coisa principal. Então, essa pergunta assim de para quem está servindo essa cidade inteligente, eu acho que a pergunta principal, porque quando algumas pessoas souberam dessa live, né, que eu falei saneamento, cidade inteligente, yoga, algumas falaram assim para mim, mas o que é que você vai falar sobre isso? Não tem a ver, tem a ver, sabe? E eu pensei assim, caramba, se as pessoas não conseguem fazer uma ligação direta entre yoga e cidade, construção de cidade, se isso gera dúvida, então é porque a gente tem que pensar que talvez as pessoas não estejam se vendo como principal fator de construção dessas cidades. E aí, assim, imaginem todos vocês, né? Uma situação maravilhosa de uma cidade inteligente. E aí eu estava lendo aqui, estava lendo lá, antes de estar aqui, eu fiz uma chamada lá no meu perfil sobre um conceito de cidade inteligente. Eu posso ler aqui ou você tem algum aí para, de repente, algumas pessoas não sabem o que é? Você tem algum? Você pode ler aí, irmã? Porque eu esqueci de trazer isso aqui anotado. Perdão. Não, tranquilo. As cidades inteligentes são aquelas que otimizam a utilização dos recursos para servir melhor seus cidadãos. Isso vale para mobilidade, energia, qualquer serviço necessário à vida. Traz ênfase ao capital humano, à inclusão, acessibilidade. E aí, a partir disso, eu fico pensando assim, imagine que a gente tem essa cidade super inteligente, né? Então, uma cidade em que o transporte é maravilhoso, que as energias são renováveis, que todo mundo tem acesso à parte toda de saneamento e assim, o índice de empregabilidade é altíssimo. E dentro dessa cidade maravilhosa, né, tem uma pessoa que está ali deitada, o despertador toca, ela tem que levantar para trabalhar ou para fazer alguma coisa e ela não levanta. Né? Imagina. E ela não levanta ou porque tem alguma patologia, ou porque deprimiu, ou porque, enfim, tá mal. Se essa pessoa não consegue nem levantar da cama, ela não vai chegar nem à porta para ter acesso a essa cidade inteligente. Então,
De que serve essa cidade super inteligente se a pessoa não está integral, né? Não está bem para usufruir dessa cidade inteligente? De que serve, quando eu falo isso de Ankh-Udiacineb, né? Vida, prosperidade e saúde. De que serve a prosperidade se as pessoas não têm saúde, né? E aí, assim, eu estava buscando também uns índices que chamaram bastante atenção sobre cidades inteligentes aqui no Brasil. E aí eu vou ler aqui uns dados, que é o seguinte. Eu vejo que a gente está numa época, e cidade inteligente tem muito a ver com tecnologia, né? Tecnologias como técnicas e processos de diferentes especialidades, tá, gente? Não só tecnologia, computador, né? Mas eu vejo que a gente está em uma época que a gente tem muita tecnologia, né? Uma maior época que a gente tem de tecnologia, mas também a maior época que a gente tem de índice de estresse, né? E aí eu vejo aqui esses índices, e nesses índices, né, a gente vê, por exemplo, que a cidade mais inteligente do Brasil é Campinas, mas eu não consegui nem achar um dado o outro de Campinas. Eu fiz uma relação entre cidade inteligente e depressão, né? Coloquei quais são as cidades mais inteligentes do Brasil e quais são as cidades com maior índice de depressão no Brasil. A cidade Curitiba, né, está em terceiro lugar como cidade inteligente. E Paraná, né, não consegui de Curitiba, mas o Paraná está em segundo lugar como índice de depressão. A gente tem Florianópolis como o sétimo lugar de cidade inteligente. E Santa Catarina é o terceiro lugar como índice de depressão. A gente fala de países, os Estados Unidos estão como 10º lugar de país, né, com cidade inteligente. E o terceiro lugar em nível de, né, terceiro lugar de nível de ansiedade, 20º lugar, segundo lugar no índice de uso de álcool. E quando a gente fala do Brasil, aqui o Brasil é o 5º país do ranking. Eu nem sabia desse dado que a gente estava nessa escala. O país é o 5º lugar, o 5º país no ranking de depressão. É o 5º país no índice de ansiedade. É o 6º país em uso de drogas e álcool, né? E drogas e álcool, essas coisas que geralmente as pessoas podem usar buscando, por exemplo, uma questão de prazer, de alívio, né? Dopamina e tudo mais, que são substâncias, né, de alívio de estresse, que a gente consegue fazer com meditação. A gente não precisa usar coisas sintéticas para isso. E aí eu completo ainda a coisa dos dados falando assim, que o ranking de causa externa de morte no Brasil, né? Então, causas que não são do corpo, do próprio corpo, apesar que na cultura africana, interno e externo, somos todos uma coisa só. Mas quando a gente fala de causas externas de morte no Brasil, o primeiro lugar é acidente, o segundo lugar é por agressão, e o terceiro lugar é por suicídio. Então, veja que quando a gente fala de agressão e suicídio, nós estamos falando de causas mortes que tem muito a ver com o fator de desequilíbrio emocional. Então, a pessoa chegou no nível de desequilíbrio emocional que agrediu a outra até a morte. Uma pessoa chegou a um nível de depressão, de não acreditar mais que é possível, né? Que ela comete suicídio. Então, assim, quando eu vejo, né? Quando eu penso a coisa da cidade inteligente em relação a yoga, né? É nisso que eu penso, que não tem sentido ter uma cidade inteligente se o povo não está sano, né? Não está são. E então, assim, se eu pudesse falar de soluções, né, de soluções da tecnologia da yoga, da yoga enquanto tecnologia, enquanto conhecimentos de guiamento de vidas, conhecimento de
para a construção de uma cidade inteligente, eu diria que dentro dessas cidades inteligentes, né, o yoga não fosse visto como uma prática integrativa complementar, mas que é onde o yoga e a meditação estão classificados, né? Mas que fosse visto como uma prática tão obrigatória quanto uma prática do comer, né? Uma prática de saúde mesmo, e que na construção dessas cidades inteligentes nós tenhamos espaços para que o povo possa de fato se cuidar de repente a partir do yoga, sim. E que o yoga não fique preso apenas dentro de estúdios, que o yoga não tenha preços que não são acessíveis à grande maioria da população, que o yoga seja acessível gratuitamente para aquelas pessoas que precisam de um aparato emocional e mais do que só receber, que elas possam ter isso, o yoga como uma forma de autonomia da própria saúde, que eles possam aprender em um nível de praticar sós, sabe? A gente vê tantos países, a gente vê China, a gente vê tantos países que têm práticas que as pessoas diariamente fazem, elas sem depender de outros, né? E nas minhas aulas, eu tento sempre dar um pouco de autonomia às pessoas que estão praticando comigo. Porque é claro que a prática do coletivo é muito importante, porque é a gente junto, né? É Ubuntu, é Harimbi, é o povo junto, mas a prática individual também é fundamental, né? Não pode mais existir a ideia de que yoga não é coisa de preto, né? Não pode mais existir a ideia de que aquela pose é tão difícil que eu acho que eu não vou nem fazer, não vou nem tentar fazer aquilo, porque tem um tempo, nossos corpos estão traumatizados das mais diversas formas, e eu acho que agora eu falei pra caramba, né? Até nem sei se tem pergunta. Eu gostei bastante, irmã, da ligação que você fez com cidades inteligentes e yoga. E aí, eu ia te perguntar, né? Seria a última pergunta, mas você já fez esse link de como como você vê o yoga dentro do futuro para a comunidade preta. Então, não tem ninguém, eu não tô nem prestando atenção aí na... Tem perguntinhas, sim. Tem? Ah. Tem, sim. Vai, Vou vir aqui para você. Como é que eu vejo yoga? Repete só para mim o final, Laura. Claro. Como você relaciona, né? Como você vê o yoga que é médico, como você vê o yoga que é médico para um futuro de uma comunidade preta? Eu acho que é um restabelecimento de um corte que aconteceu histórico, né, em primeiro lugar, de nós com a nossa história, né, com a nossa história lá do Kemet, com a nossa história ancestral, né, com a nossa história enquanto pessoas em condição de diáspora, né, porque onde estamos, nascemos aqui, mas tem um link que foi cortado, foi uma ligação que foi cortada, e essa ligação repercute em todos os sentidos de nossa vida. Ainda tem todo um apagamento que existiu, né, de Kemet se chama Egito, de a gente ver Cleópatra branca na internet, de algumas pessoas nem saberem que o Egito fica na África, sabe? Então, assim, quando a gente começa a estabelecer essa linha, né, não tem como, primeiro, entender que nós fazemos e fizemos coisas maravilhosas, porque no nosso corpo, né, tem a história e tem a memória de todas as dores que a gente sofreu e sofre ainda, de todos os cortes, as dores de Maafa, né, da destruição do todo o nosso patrimônio. Mas no nosso corpo também tem a memória de todas as construções positivas, poderosas que a gente fez, das medicinas,
das arquiteturas, de todas as ciências, a gente também tem isso no nosso corpo. E a Kemetic Yoga, então, para o povo preto, vem como mais um importante restabelecimento de que a gente pode, de que a gente, mais do que pode, a gente é. E só de repente se apagou durante o tempo, mas que com a nossa autonomia, a gente com nós mesmos, sem depender de ninguém lá fora, pode reacender e restabelecer esse ser humano pleno, de plena potência que a gente às vezes acredita que a gente não é, que as pessoas tentam fazer a gente acreditar que a gente não é, mas não tem jeito, a gente é, né? A gente é. Então, eu vejo a Kemetic Yoga como uma das formas, né, de as pessoas reacessarem esse potencial pleno que a gente tem, e eu acho forte. Acho que é isso. Fiz 2 aulas de Kemetic Yoga, sim, e foram 2 aulas que me fizeram... Não sei, mas pareceu me sentir em casa, sabe? Parecia que eu tava em África, sabe? E foi bastante incrível, assim. É a mesma energia que eu sinto quando eu tô no candomblé, assim, de fato, sabe? É uma coisa incrível, uma energia que vibra muito dentro de mim. E fizeram umas perguntinhas para você. Vamos lá. O Matheus perguntou para você quais práticas integrativas poderiam inspirar o desenvolvimento de sistema para cidades inteligentes. Peraí. Joguei aí na tela para você. As práticas integrativas poderiam inspirar o desenvolvimento de sistemas para cidades inteligentes. Isso. Eu entendo que todas as práticas integrativas têm muito poder, né? Eu só acho que elas não devem ser vistas como complementares. E é claro que, considerando que a minha história é no lado da meditação, da Kemetic Yoga, com certeza a Kemetic Yoga e a meditação são práticas que eu acho que são muito importantes, não desmerecendo nenhuma outra, eu acho realmente todas importantes. Inclusive, não desmereço também o que chamam de yoga indiano, né? Tem também seus efeitos potenciais, tem um isso. Mas a yoga e a meditação são práticas que depois que você aprende, você pode fazer por você mesmo. Então, por exemplo, eu tenho feito algumas lives em que eu ensino pessoas algumas práticas de meditação, algumas práticas de respiração, e eu ensino e digo, olha, isso é para você levar para a vida durante esse período do coronavírus, não. Eu penso assim. Vou colocar outra para você. A Nuga está perguntando para você onde é a casa de Maat. A casa de Maat, que é... Como é que se diz? Que é feita uma casa que a responsável principal é a Rosa Natalino, né? E ela explica assim que antes de ser uma casa física, a casa de Maat é uma casa metafísica. Metafísica no sentido de que se temos atividades acontecendo em Salvador com o nome Casa de Maat, naquele momento a Casa de Maat é ali. Por exemplo, a Casa de Maat está com estúdio ali no Rio de Janeiro, na Tijuca. Então, naquele momento, ela se concretizou fisicamente ali. Mas os treinamentos dos instrutores, o primeiro aconteceu em Paraty e o segundo em Guaratiba, não, o nome Guaratiba. Então, naqueles momentos, a Casa de Maat se concretizou naqueles lugares. É isso. A pergunta. Boa noite. Queria saber da Ana se ela já teve alguma experiência das yogas com crianças. E como foi? Eu tive, inclusive, lá no treinamento. Tinha uma menina linda, maravilhosa. Aliás, o treinamento de Kemetic Yoga tem essa riqueza também, né? Os pais e mães não deixam de ir porque são pais e mães. E isso já faz uma grande diferença quando se fala do entendimento de cultura africana, né?
que em outros espaços, de repente, se você tem filho, a gente não tem como dar suporte, ali todo mundo se cuidava. E apesar de eu não trabalhar com crianças, a gente tem outras pessoas que trabalham com crianças, a gente tem a Cat Yoga que trabalha com maternidade, né, com mães grávidas, né? É uma experiência que é completamente diferente, porque você tem que usar muito mais do lúdico, da brincadeira. Às vezes ela está aqui e às vezes ela sai, então você tem que ir fazendo ela no tempo mesmo porque uma aula com adulto é uma aula que tem apesar de ter o seu diferentes fases, é uma coisa que tem uma linha já construída. Criança, muito da metade pode ser que tudo mude, porque a criança vai fazer uma outra coisa no momento. E a gente tem que aproveitar aquilo para transformar aquilo que ela decidiu fazer em yoga. Por aí. Ele continua a pergunta. Continuando a pergunta, caso não tenha tido ainda, como deve ser o papel de yoga para as crianças? Pois é, então, tive, mas eu acho que o papel de yoga para criança é um papel de formação do ser, né? Se a gente tem, aí eu falo isso em termos até das cidades inteligentes, porque a gente tem que ter esses espaços. Se a criança cresce com uma inteligência emocional, com instrumentos que possam fazer elas passarem por todas as situações que a gente passa quando criança, né? Seja de bullying, ou então o entendimento de como tratar o outro, de como se tratar, de como tratar a natureza, isso faz com que a gente forme uma sociedade completamente diferente da sociedade que a gente tem hoje. Então, eu acho que é um papel de informação e de formação. Antes, eu não sei se vai dar tempo, quanto tempo a gente... Eu queria fazer, se der tempo, eu não sei quantas perguntas tem, mas eu não queria deixar de fazer uma relação entre yoga e saneamento, viu? Tudo bem. Tudo bem. A gente tem... A live dura 1 horinha. A gente tem 18 minutos. Você acha que você consegue fazer essa... Consigo, mas ainda tem muitas perguntas? Só tem mais 3 perguntinhas. A Lucy continua a pergunta. Então mande as perguntas que aí depois eu faço. Claro. A Lucy continua a pergunta. Só que ela diz agora como combater o racismo com yoga. Então, essa pergunta é talvez... Lu! É a Lu, né, Sirimaco? Oi, Lu, tudo bom? Essa pergunta, Lu, eu respondi no começo. Respondi, e aí você pode, de repente, ver depois de novo, mas em um resumo assim, eu acho que o racismo a gente não combate, mas a gente sobrevive, a gente resiste, a gente vive, né? E o yoga vai nos dar equilíbrio emocional para isso. Mas eu dou uma resposta bem mais extensa, vale a pena ver depois. A Joana pergunta que ela gostava de perceber melhor, ela queria entender melhor a linha do Kemetic Yoga. Você tem bibliografias, referências para citar? Então, a gente tem um desafio grande aqui no Brasil, né? Porque, assim, muito do que se tem de Kemetic Yoga está em inglês, então a gente já tem um limite de língua, né? E muita coisa, às vezes, a gente tem até que comprar fora. As referências primeiras de Kemetic Yoga, onde é que a gente fala de Kemetic Yoga enquanto conhecimento ancestral para estar no mundo, né? E para se transcender enquanto pessoa. Esses ensinamentos primeiros estão nas pirâmides, né? Estão nas paredes das pirâmides e estão também nos papiros. Então, assim, tem que ir lá no Kemet para ver. Mas, nossa, que vontade. Mas, então, assim, é um conhecimento que a primeira pirâmide, eu acho, 2000, antes dessa época comum, então... a linha que a gente segue é a partir desse ensinamento, a partir dos ensinamentos da Perpunk, das Casas da Vida, né? Onde os escribas faziam, então, colocavam esses conhecimentos nos papiros e que as pessoas iam para essas Casas da Vida, que se chamava Perpunk,
para aprender como se deve viver no mundo, né? E é um processo que a gente chama de requete, processo de se auto-observar e de se autoconhecer. Não sei se é isso que ela quis falar com a linha, mas é por aí. Tudo bem. Agora você pode falar, então, sobre a sua analogia entre saneamento e yoga. Então, quando a gente fala de saneamento, né? E aí, para quem não... saneamento, eu sei mais ou menos, saneamento é toda atividade que está relacionada com água, com manejo de água de chuva, com limpeza urbana, com manejo dos resíduos, né? E quando a gente fala de saneamento, eu vejo assim 3 relações que a gente pode fazer hoje. Uma que é o mais óbvio, né? Saneamento leva à higiene, higiene leva à saúde, ponto. Um outro ponto que a gente pode fazer uma relação, e agora já relacionando mais perto com yoga, né? Eu vejo que yoga, um dos exercícios de yoga é um exercício de se observar. Nessas PENC, né, que eu falei, tem esse registro de que as pessoas ficavam 7 anos sem falar, só se observando, só para se conhecer. É o processo do exercício de filosofia da prática e que não é na academia. E então, assim, quando você se observa e não se observa só lá no tapete, como eu falei logo no começo, o tapete é o momento que você se observa, as coisas que você observa ali, você também deve levar. Esse processo de requete de consciência é com como é que eu vou estar no... Como é que eu vou estar me observando? No momento que a gente é um momento crítico de coronavírus, né? Esse exercício de estar a cada momento é essencial e se relaciona com o saneamento, porque se a gente toca em algum lugar, eu falei isso ontem, se a gente toca em um lugar errado e coloca no nariz, isso pode custar nossa morte, né? Isso pode levar a gente à morte. Então, assim, a gente fala das águas. Se a gente não tem um manejo das águas que vem do saneamento de forma própria, e a gente não observa que a gente não está fazendo isso de forma corretamente, a gente pode morrer hoje em dia. E imagine que as instruções principais nesse momento do coronavírus foi lave suas mãos, lave... Então, assim, a gente não fazia isso. Então, a gente tem que se observar para ver como é que a gente está usando esses recursos que vêm do nosso saneamento, do saneamento na nossa vida, né? E assim, então, o coronavírus está fazendo com que a gente se observe. É terrível isso, mas, assim, o passo a passo foi que eu toquei no mercado. Os resíduos, né? Em alguns lugares tem onde jogar os resíduos sólidos facilmente, mas e nos lugares que não tem? A pessoa tem que fazer o exercício de compreender onde é que eu coloco, né? Não pode se colocar em qualquer lugar. Isso é a realidade de uma grande maioria da população, onde não ter essa coleta seletiva. E um terceiro ponto que eu faço a relação, né? E agora temas é que pelos nossos conhecimentos ancestrais anos, a gente entende que assim a força criadora de tudo é a força da natureza, que a gente chama de néter, né? E quando a gente fala de néter, a gente fala que natureza é aquilo, sim, que está lá fora, né? E que a gente vai para a natureza, mas natureza também é isso aqui, é esse organismo. E tudo que nós criamos, inclusive, né, as cidades, tudo faz parte de uma força de criação. E nessa lei de correspondência que existe, nessa relação entre essa natureza e a natureza urbana, esse sistema todo e o sistema urbano, a gente vê que a gente tem sistemas que são importantes e que o sistema urbano também tem esses sistemas, né? Então, assim, quando a gente fala desse conceito de saneamento, a gente basicamente, em forma bem resumida, de nutrição pelas águas, e a gente está falando de limpeza pela retirada de resíduos. Então, se eu falo de nutrição, eu nem vou falar do ecossistema macro, que também
existe essa relação, mas eu vou fazer uma relação entre o sistema urbano, esse sistema orgânico e o nosso microsistema celular. Então, quando eu falo de nutrição, né, no sistema urbano a gente tem todo esse manejo das águas pluviais, das águas e do abastecimento da água de chuva, né, e do abastecimento da água potável. Quando a gente fala das nutrições do nosso sistema orgânico aqui, nós estamos falando da nutrição da nossa digestão. Então, aquela água que chega do sistema urbano, a gente bebe para hidratar o nosso corpo físico. E essa hidratação também nutre todas as nossas células. Então, aí faz uma analogia em termos de nutrição. Quando a gente fala do sistema de limpeza, podemos pensar que todos no sistema urbano, né, a gente está no sistema de esgoto, do sistema de recolhimento do lixo, do sistema de pegar aquilo que não presta e fazer o que com aquilo, né? Se a gente relaciona isso com o nosso corpo, esse sistema aqui, nós damos poder ao nosso sistema excretor, né? E que, então, a gente está falando de fezes, de urina, e como a gente deve manejar para que isso esteja funcional, tão funcional como o sistema urbano. Porque na época no Rio de Janeiro, que teve a greve dos garis, foi uma loucura isso aqui, né? Então, o que é que acontece quando o nosso intestino não funciona? E da mesma forma, as células, elas também têm um sistema de limpeza. Elas pegam CO2, né? Nos processos de formação de energia, elas colocam gás carbônico para fora, isso também tem que ser visto. E por último, a gente não é diretamente ligado ao saneamento, mas faz parte também, a gente fala dos sistemas de transporte, né? Então, assim, para a água chegar aqui, tem que ter um sistema de transporte. Para o lixo ser levado, tem que ter um sistema de transporte. E dentro do sistema urbano, nós falamos das vias urbanas, né? As vias urbanas são nossas veias, né? Porque aí a gente está entrando no sistema circulatório que vai levar tudo que nos nutre para dentro e tudo que não precisamos também para fora. E em termos celular, esse transporte, né, de o que é que fica, o que é que vem, acontece no líquido do citoplasma também. Então, assim, a gente tem uma conexão muito forte entre esses sistemas. O que tem um também tem aqui. E o manejo deles de forma errada também acontece. Se acontece errado no microsistema, reverbera no sistema urbano e vice-versa. Então, por exemplo, se a nossa célula está muito tóxica, e aí eu já vou terminar porque eu sei que o tempo está no limite, se a célula está muito tóxica, a célula pode morrer. Se a gente tem um entupimento dos nossos vasos sanguíneos, né, a gente pode morrer também, um infarto, por exemplo. Se a gente tem um entupimento de esgoto, a gente pode causar um caos na cidade, alagar e as pessoas não conseguirem andar. Inclusive, a forma que nós, enquanto sistemas, agimos pode interferir no sistema urbano e vice-versa. Então, assim, eu vejo, né, para concluir, que, primeiro, o yoga, né, qual é, então, essa relação do yoga e o saneamento. Quando a gente tem esse saneamento externo, o yoga é uma forma de ter nosso saneamento interno. Porque pela respiração a gente nutre nossas células, né, pelo potencial de chuva, e pela postura, a gente, por exemplo, a gente pode estimular o sistema digestivo de forma a excretar, de forma a tirar as substâncias que a gente não precisa, de forma mais eficiente. E isso é muito importante porque quando o sistema falha, e falhou aqui recentemente com a água da SEDAI, que chegava podre, né? Ainda está dando um pouco nas nossas casas, o que a gente faz? Tem gente que pode comprar água potável, tem gente que não vai poder. A gente pode usar o nosso sistema de saneamento interno para neutralizar e para limpar minimamente aquilo que o sistema externo não está dando conta. Então, assim, cidades inteligentes, quando falam de sigam a natureza, né? E a cidade tem, então, que estimular também o yoga para a gente dar conta do funcionamento desse sistema aqui, porque se esse ali não faz sentido. Acho que agora foi bem... Irmã, obrigado por esse papo, assim, você me trouxe noções de bastante coisa que eu não tinha noção. Fiz algumas anotações aqui, você percebeu.
Eu vou cair dentro. Quero agradecer por você aceitar o convite de debater esse tema aqui com a gente. Gente, essa é a Ana Sou, ela é instrutora de Yoga Kemet. Quem tiver interesse em começar, aqui tá o perfil dela, podem seguir, entrar em contato. E é isso. Aí você pode falar os seus contatos para as pessoas que estão na live, caso tenham interesse no Yoga Kemet. Pronto, então, vocês podem me achar no perfil anasou.a. Eu estou oferecendo algumas lives de quarta-feira nesse período de coronavírus, justamente para ajudar as pessoas nesse processo todo. E também estamos com grupos fechados de yoga, né? Para quem tiver interesse também fazer uma cultura. Todo mundo é muito bem-vindo. E se cuidem, se limpem, apoderem-se daquilo que é nosso, porque é nosso, é isso. Obrigada pelo papo, irmão Tep. Muito axé pra você. Aueto por tudo. Até a próxima. Obrigadão, viu? Próxima. Tchau, tchau. Tchau.